Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Este vídeo aqui é a correção da prova de informática do simulado do Ciência Exata. Fizemos aí uma parceria e a minha parte é o que é a correção das questões de informática. Foram 20 questões simulando a prova, no dia da prova serão 20 questões também. Por isso que o vídeo está um pouco extenso. Bom, vamos lá à resolução das questões. No final volto com mais alguns esclarecimentos. Primeira questão, aí, a 41. Você está digitando um documento no Word 2010 e precisa configurar as margens da página. Assim, qual o procedimento que você deve efetuar? E aí você já tem aqui a alternativa A, layout e em seguida botão margem. Sim, este é o gabarito, pois o layout tem a ver com o design da página. Layout é o design. E você fazer alterações na margem desse design é através do layout. Você tem aqui a B, aí temos aqui a B. Clica na guia inserir e em seguida clica no botão margens. Não tem essa opção. A guia inserir é usado mais para inserir objetos. C, utilizar o atalho Ctrl B, também não. No vídeo aqui de teclas de atalho, aprendemos que o Ctrl B é o salvar. Inclusive as bancas tentam confundir o candidato colocando Ctrl S como salvar, e não é. E embaixo temos aqui o Ctrl S, que é S de sublinhado. E aí, clicar no botão configurações de página na guia de página inicial. Não tem essa opção na guia página inicial. Alternativa A é o gabarito. Próxima questão. No Excel, ao digitar em uma célula vazia para iniciar uma fórmula, utiliza-se o sinal. Aqui, conforme disse algumas vezes, pessoal, toda vez que você for fazer uma fórmula, sinal de igual. Então temos aqui já o gabarito, você já vê aqui que é a letra B. Na letra A você tem asterisco, o asterisco no Excel simboliza o multiplicador, o sinal de multiplicar. A C você tem exclamação. A exclamação o que vai fazer? Vai buscar o que está escrito em outra célula ou em outra fórmula. Vai copiar a informação para a célula nova. Ponto de interrogação não tem isso no Excel. E a porcentagem, obviamente, sinal de porcentagem vai tratar com o número dividido por 100. B, a alternativa correta. Próxima questão. 43. Como é chamado o recurso apresentado na parte inferior da tela em sistemas operacionais Windows, em configuração padrão, e que, além de conter o botão iniciar, também dispõe a data e hora do sistema e exibe todos os programas que estão sendo executados. Olha só, que estão sendo executados pelo sistema. Então ele está se referindo a esta parte do sistema operacional que está aparecendo aí para você. E o que é isso aí? Pasta de documentos. Não é, porque a pasta de documentos tem uma imagem de uma pasta mesmo. E nessa pasta de documentos é onde tem vários documentos criados aí pelos programas que você tem no seu sistema. Painel de controle, o próprio nome já diz que vai controlar o sistema quando você precisa remover algum programa, atualizar algum hardware, remover, instalar hardware. Você vai lá no painel de controle. Não é essa opção. Botão acessórios, também não é este o nome denominado. Essa parte. Barra de tarefas, este é o gabarito. Pois você imagina aí o sistema operacional fazendo um monte de tarefas. E embaixo tem que ter uma barra mostrando o que está sendo executado, até para você não se perder. Então temos a barra de tarefas aí para mostrar os programas
que estão sendo executados. Seção de ajuda, aí ajuda e suporte do Windows. Você terá esse suporte do Windows apertando a tecla de atalho F1 e a alternativa D é correta. Próxima questão. No Microsoft 2010, o aplicativo Word permite a criação e formatação de texto com qualidade e agilidade. Entre diversas formas de interagir com este aplicativo, temos o uso de atalhos no teclado para a edição de texto. Assinale entre as alternativas apresentadas qual representa uma afirmativa correta. Então, a questão aí de tecla de atalho. Importante sim estudar a tecla de atalho corriqueiramente, principalmente em 2018 vem caindo isso em concurso público. Então, temos aqui a Shift F3, o que vai fazer? Altera as letras para maiúsculas ou minúsculas. E este é o gabarito. O pessoal que assiste meus vídeos viram que ainda não falei desse Shift F3 e ele tem essa ação aqui. Você tem Shift Z, essa opção não existe, está escrito aqui desfaz uma ação. Sabemos o que desfaz a ação é o Ctrl Z, aliás, que desfaz a última ação. O Ctrl F1 fecha o documento aberto. O que fecha o documento aberto é o Alt F4. E este Ctrl F1, o que ele vai fazer? Ele vai recolher a faixa de opções. Você tem lá a faixa de opções, onde aparecem as opções de fonte, parágrafo, entre outros. Você dá o F1, aquilo ali vai sumir. Ctrl P, P de print, conforme já falei aqui no canal. Ele não vai abrir um arquivo novo em branco. O que vai abrir o arquivo novo é o Ctrl O, Ctrl P vai fazer o que? Imprimir. Impressora. Ctrl S, aqui está com negrito, não é negrito, é sublinhado, S de sublinhado, o negrito será o Ctrl N, N de negrito. Como essa tecla de atalho aqui é bastante útil, eu vou mostrar para vocês. Então aqui está o Word, conforme disse, vai alterar a letra maiúscula para minúscula. Vamos ver, selecionei aqui, Shift F3 e diminuiu, foi para minúsculo. A alternativa correta é a A. Próxima questão. 45. Assinale a seguir a alternativa que apresenta um tipo de gráfico padrão disponível no Microsoft Excel. E aí você tem as opções esférico, causal, de dispersão, de extensão, rodízio. Esse é o tipo de questão que não tem jeito. São usuários de Excel assíduos ou que pelo menos esporadicamente utilizam o Excel na formação, configuração aí dos seus gráficos. Pessoal que trabalha com gráfico aqui é um tipo de questão difícil e que se cai na prova complica. Para responder essa questão, vou usar aqui o auxílio do Excel para passarmos nos gráficos padrão para termos uma ideia de quais são eles e quiçá gravar alguns. Tá aí o Excel na sua página inicial. Para ir até os gráficos você vai ter que ir aqui em inserir e aqui tem a opção do gráfico. E o gráfico padrão é o que? Você passa o mouse em cima aqui, ó. Você tem gráfico de pizza ou rosca como padrão, gráfico de dispersão, gráfico de superfície ou radar, combinação, estatística, linhas, colunas e barras, hierarquia, gráfico de cascata. E aqui do lado você tem o gráfico dinâmico. Estes são os gráficos aqui disponível. O gráfico padrão do Excel está aqui. E pelo que vimos no Excel, a alternativa correta é a A. Vimos que tem lá o gráfico de dispersão entre o padrão aí de gráfico do Excel. Vamos à próxima questão. Meios e métodos informáticos para tornar as informações truncadas ou embaralhadas por meio
de um processo de cifrar a mensagem, restaurando-a para sua forma original mediante um procedimento chamado de decifração. Qual que é a ação aqui? Vai pegar um documento, criptografar, tá certo? E depois usa um programa específico para descriptografar, ou seja, decifrar. Então, temos aqui já a opção criptografia, como o gabarito. As outras opções aqui, você tem o backup é você guardar, sempre que possível, seus documentos em um armazenamento removível, um USB, um CD, um DVD, cartão SD ou até mesmo um armazenamento em nuvem. Isso aqui é o backup. O firewall não tem a ver com decifração. Na realidade, o firewall é a proteção para o seu computador. Ele não é um antivírus. Ele impede que vírus afetem as peças do seu computador. Ele auxilia também o usuário, alertando quando tem uma ameaça na web antes mesmo da pessoa acessar. Então é importante o trabalho do antivírus e do firewall também. A ameaça seria o vírus é uma ameaça, e o antivírus tem a ver com proteção, também não tem a ver com propósito. Alternativa C é a correta. Próxima questão. Qual a opção que permite colocar o computador com sistema operacional Windows 8 em um estado de baixa utilização de energia, de modo de que ele possa ser inicializado rapidamente? Aqui no caso é o que? O computador vai ficar quase desligado, ele praticamente vai consumir muito pouco de energia elétrica, vai ficar apagado. E aí quando você aperta o botão de ligar, ele liga rapidamente, inclusive os programas que estavam abertos continuam lá e você vai direto no último programa que você estava mexendo. Bastante útil essa ação aqui, que está informando na questão. E aí você tem a alternativa A, o logoff. Isso aqui não é o logoff, ele termina o sistema computacional, ele vai remover a senha, o usuário vai reinicializar o computador rapidamente. Todos os programas serão fechados e aí ele vai para uma tela principal do sistema operacional que pode até fazer a troca de usuário. Em espera, este é o gabarito. A ação de deixar o computador lá meio que dormindo, lá apagadinho, só esperando você apertar o botão para retornar, ou espera. Troca de usuário. Isso aqui não é a ação de trocar o usuário. Desligar o computador. Aí você tem a D, desligar. Desligar com relação à economia, obviamente vai economizar energia, porque você vai desligar o computador, não vai consumir nada. Porém, a inicialização não será rápida, pois a inicialização do sistema operacional, em regra, é demorado. A depender da máquina, pode demorar bastante. Reiniciar não tem a ver com o propósito da questão. Alternativa B é a correta. Próxima questão. Assinar a alternativa que indica apenas formatos de arquivos de texto, as famosas extensões de arquivo. Bastante importante o candidato dar uma olhada de vez em quando também em extensão, tá? Ele pede formatos de texto e logo de cara vemos aqui a alternativa A como gabarito. Você tem o doc, arquivo de texto aí do Word, TXT do bloco de notas, e o RTF é o Hit Test, também é outro arquivo de texto, inclusive dá para abri-lo no OpenOffice. B, você tem GIF, JPEG, BMP. Esses aqui são extensões de imagens. AC, você tem MPG, AVI, WMV. Isto aqui, extensão de vídeo. D, você tem OGG, WMA, WAV, extensão de áudio. E você tem RAR, ZIP, 7Z, extensão aí de clip
criptografias. Alternativa A, correta. Próxima questão. Todos os recursos presentes na internet são localizados por meio de um endereço único denominado. Então você precisa acessar um recurso na internet e você precisa o quê? Utilizar um meio, um endereço para que consiga o seu objetivo. Daí você tem aqui a alternativa A, DNS. O DNS, ele é o que? Ele funciona como se fosse uma tradução de IP. Por exemplo, você digita lá www.google.com.br. O endereço do Google não é esse texto que você escreveu. É um monte de número e realmente ficaria muito difícil para o usuário ficar digitando um número gigantesco a fim de acessar um site. E o DNS ele faz esse serviço aí de fazer a tradução do que você quer para números e aí consegue fazer o acesso. Que não é. O FTP ele já é o mecanismo ali do compartilhamento dos conteúdos. Ele não é o endereço do site. E você tem a URL, que é o nosso gabarito, pois a URL é o endereço virtual, o caminho aí que indica onde está o que o usuário procura. E o URL também pode ser o link ou o endereço de um site. Você tem o spam, que são o que basicamente pautado em propagandas, e o que enche o saco, vamos dizer logo aqui a verdade, quando chega um monte do seu e-mail. E você tem aqui, ó, Telnet, ele é um mecanismo que promove o acesso remoto a qualquer máquina que esteja rodando um módulo no seu servidor. Só que o Telnet é muito inseguro, pois os dados eles não são criptografados. E, contudo, a alternativa C é correta. Próxima questão. 50. A cópia de segurança é a cópia de dados feitas em um meio de armazenamento digital para que os mesmos possam ser restaurados em caso de perda por apagamentos acidentais, por corrupção de dados ou por falhas de dispositivos. Há sinal alternativo em que não existe um meio difundido de cópia de segurança. Então aqui, se o candidato tiver uma malícia, olha isso aqui, ó, HD externo, DVD, cartão micro SD, monitor e pendrive. Quem é o estranho no ninho aqui? Você tem o HD externo, que por estar fora da máquina é um mecanismo de armazenamento digital com segurança. E aqui pede que não existe um meio de segurança. Não é o DVD também. É outro meio de armazenamento seguro dos seus dados. Cartão micro SD, mais seguro ainda, também tem esse objetivo. O monitor, sabemos o que é. É a tela onde você vê as imagens. Isso aqui não tem nada a ver com armazenamento de dados. Pendrive, armazenamento de dados também seguro. Alternativa D. Vamos para a próxima. Aqui uma de Excel. Um agente de organização escolar inseriu valores nas células A1, B1 e C1 em uma planilha do Excel. Assinale a alternativa que contém a função do Excel utilizada para efetuar a multiplicação entre esses três valores. E você tem a A aqui igual PROD, esse PROD, a simplificação de produto. Você não vai ter essa opção no Excel, você vai ter igual produto mesmo. Essa aqui não é. Igual multi, A1 até C1, este é o nosso gabarito. O multi, ele vai multiplicar esses valores. A média, o próprio nome já diz que vai tirar a média entre esses valores. Igual a ABS, eu acho que eu nunca falei disso no canal. O ABS, o que ele vai fazer? Vai retornar o valor absoluto de um número, que não é. E aí você tem aí soma quad, ele vai retornar a soma dos quadrados dos valores aqui. B é a alternativa, próxima questão. No Word, a possibilidade de ocultar texto é alcançada através de menu. Tem a alternativa A,
estilo. O estilo não tem a possibilidade de ocultar um texto. O estilo ele vai mudar a aparência do texto apenas. Proteger o documento ele serve essencialmente para você criar uma senha para o seu documento. Caso queira que ninguém altere aquelas informações, você cria uma senha. Isso aqui não é. Você tem a C, parágrafo. Este aqui, você vai fazer a formatação dos seus parágrafos. Não tem a ver com ocultação de texto. Área de transferência. Área de transferência, já expliquei algumas vezes aqui no canal. Que é o que? Uma alocação na memória do computador de algum texto. Depois ele é colado, por exemplo, em alguma outra parte. Essa área de transferência é esvaziada. Ou seja, a área de transferência tem a ver com copiar e colar. Por exclusão, sobrou aqui a fonte, a alternativa E, a correta. Talvez você nunca tenha visto isso. Mas vou demonstrar aqui para você no Word como é que é. Aqui temos o Word. Olha só. Selecionar aqui o Rogério. Tá aqui, ó, página inicial, fonte. Clicou aqui, ó, personalizar, vai abrir essa outra tela aqui da fonte. Oculto. OK, pronto, ocultei meu texto. Próxima questão. No Word, como é chamado o efeito de texto que corresponda a uma linha simples ou dupla disposta abaixo do texto a que foi aplicado? Gente, abaixo do texto. Isso já é uma dica do que pode ser. Só você lembrar na hora. Tá? Você tem Arial. Arial é um tipo de fonte. Você tem aqui a B, o negrito. O negrito vai deixar o seu texto mais escuro. A letra vai ficar mais grossa e mais escura. Ou mais densa, vamos dizer assim, se for em outra cor. Itálico vai ficar com o texto deitado, reforçando as teclas de atalho aqui. Ctrl N de negrito, Ctrl I de itálico. O taxado não tem tecla de atalho, mas o taxado sabemos que é o que? É o corte no meio. Por exemplo, você tem o T, se você taxar ele vai ficar assim, ó, com um cortezinho no meio. E o sublinhado? O sublinhado fica embaixo. Tá? Você tem o T, sublinhado é assim. E pode ter linha dupla? Sim, tem. Você vai na aba de opção do sublinhado. Tem como você dobrar isso aqui. Olha só, aqui no Word. Tá vendo aqui sublinhado? Ó, clicou aqui do ladinho. Você vê aqui, ó. Tem as duas aqui, ó. Vamos demonstrar aqui. Pronto, ficou aí Rogério com dois sublinhados aí. Ou melhor, com a linha dupla embaixo do texto. Próxima questão. No Excel, como é representada a célula contida na 10ª linha da primeira coluna? A primeira coluna só pode ser o A. Né? Tem o A como coluna e do lado você tem as linhas 1, 2, 3, 4, vai até a 10, que ele falou. A 10ª linha vai ser o que? A, sempre coluna na frente, depois vem a linha A10. Aqui na B você vê que está ao contrário, não, a coluna vai sempre na frente. Aqui tem essa opção, sim, AA, mas aqui é bem pulado. Depois da coluna Z começa AA, BB e assim vai. A igual a 10, isso aqui não tem nada a ver. A1, A10 também não. A10 o nosso gabarito. Próxima questão. Questão 55. Dentre os recursos fornecidos pelo Windows em sua versão XP ou superior, em sua instalação padrão, estão os aplicativos para edição de textos e manipulação de imagens. São eles, respectivamente. E aí você tem as opções. Você tem a WordPad GIMP. Aqui o WordPad, ele é um editor, sim, de texto. Esse GIMP também é um editor de imagens, porém ele não vem instalado no Windows, esse outro aqui. Então, isso aqui não é, pois ele pede a instalação padrão do Windows. Você tem Paint e o WordPad. Aqui o Paint é um editor de imagens, sim.
E o WordPad é um editor de texto, mas aqui está invertido, ele pede respectivamente. PowerPoint e Paint. O PowerPoint não é um editor de textos. PowerPoint e Paint. O PowerPoint, além de não ser um editor de texto, ele não vem instalado direto no Windows. Você tem que comprar o pacote Office. E aqui é a pegadinha, que você poderia ficar entre a E e a D. Mas o Word, você vê aqui o Word, ele é um editor de texto. E o Paint é um manipulador de imagens. Só que o Word, ele não vem instalado no Windows. Conforme eu disse, o mesmo vale para o Word o que aconteceu com o PowerPoint. Você tem que comprar um Office com essas suítes aí. A alternativa D é a correta. O WordPad é um editor de texto e o Paint é um manipulador de imagens que já vem instalados quando você instala o Windows na máquina. Próxima questão. 56. Qual software do pacote do Microsoft Office permite que o usuário crie apresentações na forma de páginas sequenciais que podem conter textos, sons, imagem e outros recursos multimídia? Então vamos aqui excluindo os óbvios. Internet Explorer ele vem instalado no Windows, mas ele não tem nada a ver com Office. O Office não tem nada a ver com navegador de internet, não. Esse aqui é um navegador de internet, está fora. O Windows 8 ele já é um sistema operacional, então não é ele quem vai criar apresentações com som e imagem. Você tem a C, o Outlook. O Outlook ele é um correio eletrônico, não tem nada a ver com apresentação, imagens, nada disso. PowerPoint, pessoal aí que precisou fazer um trabalho para a faculdade, para o curso, ou até mesmo para a empresa, alguma apresentação, já precisou desse cara aqui. PowerPoint é ele que vai conter texto, som, imagem e outros recursos multimídias exclusivamente para esse aqui, ó, criar apresentações. Excel, uma planilha eletrônica. D é o nosso gabarito. Próxima questão. Ao recebermos uma mensagem ou e-mail no correio eletrônico de um determinado remetente e desejamos manter a mensagem recebida para outros destinatários, devemos utilizar a opção D. Então vamos entender o caso. Ele recebeu uma mensagem e ele deseja mandar a mensagem recebida para outro destinatário. Pronto, isso aqui que temos que analisar. Se ele for responder, que é a alternativa A, ele não vai mandar para o outro destinatário, ele vai mandar para o mesmo. Você vai responder a pessoa que te mandou. Responder a todos, você vai responder um monte de e-mails de uma vez. Isso não tem a ver com mandar para outro destinatário. Se você vai responder a todos, é porque todos entrou em contato com você. Isso aqui não tem nada a ver com outro destinatário, não. Encaminhar, aí sim. Pois quando você clica na opção de encaminhar, ele vai perguntar encaminhar para onde. Aí você vai colocar um outro endereço de e-mail e vai encaminhar essa mensagem. Descartar é um mero ato de excluir uma mensagem. Anexar, isso aqui já é na composição da mensagem. Se você quiser anexar algum arquivo, algum áudio, enfim, alguma coisa. C é o nosso gabarito. Próxima questão. Agora, esta aqui é punk. Vamos lá, uma questão muito boa. Achei muito boa essa questão. Muito bem elaborada. Inclusive, é possível sim que caia uma questão parecida com essa no dia da prova. Observe as células de uma planilha eletrônica no software Microsoft Excel. A1 igual a 5, B1 igual a 48 e C1 igual a 2. O valor resultante na célula D1, que contém a fórmula A mais B, igual a A mais B dividido por C elevado a 2. Isso aqui, quem conhece, quem acompanha o canal sabe que quando você tem esse negócio aqui, ó, é elevação. Se eu apagar aqui, que fez foi atrapalhar, vou pôr um risco embaixo. Vai lá. Pronto, tá aí o risquinho. Esse chapéuzinho aqui significa que
O que está aqui no C1 será elevado por um número que vem depois do chapeuzinho, que é o 2. O que está no C1 será elevado a 2. Tirar o risco daqui para ficar melhor a visão. Então tá. Aqui é importante ressalvar o quê? Que o Excel, quando ele vai fazer um cálculo, ele vai da esquerda para a direita, ignorando qualquer regra matemática. Ele vai usar a sua regra. E a sua regra será o quê? Ele vai resolver da esquerda para a direita sempre. Primeiro ele vai começar pelas exponenciações, depois ele vai para multiplicação, divisão. Aqui na multiplicação e divisão, tanto faz a ordem, agora a exponenciação tem preferência com relação a esses. Aí depois vem soma, e vou colocar aqui subtração, entre parênteses, pois soma e subtração para Excel é tudo a mesma coisa. Ele usa outros métodos aí de fazer esse cálculo. Mas aqui a divisão e a multiplicação têm prioridade em cima da soma. Ou seja, a soma será o último. Lembre-se, quando tiver um monte de sinal, a soma vai ficar por último. Vamos lá. O que você vai ter que fazer? Montar. Você vai pôr, olhando a fórmula, A1 mais B1. O A1 é 5, mais o B1 é quanto? 48. Depois vem o quê? Uma divisão, dividido pelo C1, que é 2, que está elevado por 2. Tá 2 ao quadrado aí. Seguindo a ordem do Excel, ele vai da esquerda para a direita. Então ele vai vir aqui, vai olhar. A exponenciação é preferência de todos aqui. Mantém o 5 mais o 48. Coloco o dividir aqui. 2 elevado a 2 é 4. Aí o que vai acontecer? Ele vai voltar, vai olhar da esquerda para a direita. Tem uma divisão. Vou resolver isso aqui primeiro. 5 mais 48 dividido por 4 é 12. Aí, finalmente, ele chega no número 17, que é o gabarito. A alternativa D é a correta. Próxima questão. 59. Assinale a alternativa a seguir que apresenta um procedimento diretamente preventivo no sentido de evitar a perda permanente de dados. Aí você tem a alternativa A, que é atualizar o navegador de internet. Você atualizar o navegador de internet, isso não tem a ver com a prevenção da perda de dados. Por exemplo, você tem um documento de Word, você tem medo de perdê-lo por algum motivo, não é atualizando o navegador de internet que você vai conseguir evitar a perda desse dado. Você tem a B, instalar vários firewalls. O firewall não tem a ver com a prevenção da perda de dados, conforme havia explicado. O firewall, ele protege a sua máquina, o seu computador. O que ele faz? Ele vai bloquear qualquer tentativa de acesso ao seu computador sem a autorização. É como se a tradução de firewall seria parede de fogo. Então não tem a ver com os dados. Aqui é a preservação da máquina mesmo. Fazer backup com frequência. Este é o gabarito. Isso aqui é muito importante. Pessoal que trabalha, nós que vamos trabalhar talvez na secretaria, fazer backup de vez em quando. Todo o escriturário, todo o administrativo que se preze faz backup, pois um dia a máquina pode dar pau. Para evitar essa perda de dados aí, ó, backup. Manter o antivírus bloqueado, isso não tem nada a ver. Desfragmentar o disco rígido do computador. Este desfragmentador de disco, ele é utilizado quando o seu HD, o seu C dois pontos lá do Windows, está muito lotado, está cheio, não cabe mais nada e a máquina começa a ficar pesada. Você faz a desfragmentação, o computador fica até rápido. De vez em quando eu faço aqui em casa. E é isto. Vamos para a última questão. A última aqui, mais uma de Excel. Em determinada planilha do Excel, inseriu-se o valor 3 na célula A1 e a fórmula igual a 1
chapeuzinho aqui, 3 na célula B1. Acabamos de falar que significa isso aqui, é exponenciação. Assim, o valor a ser retornado pelo software na célula B1 corresponde a qual valor? Você tem a raiz quadrada de 9. Não tem como ser isso aqui. Primeiro, que o valor deveria ser 9 e não 3. E aqui seria 2 e não 3. B, 3 elevado ao quadrado. Se fosse 3 elevado ao quadrado, no lugar do 3 aqui, ó, que está entre parênteses, você teria um 2, tá fora. Raiz cúbica de 3. Ou seja, você vai tirar a raiz do número. Você não vai elevar ele ao quadrado. Você não vai fazer sucessivas multiplicações. Vai ser o contrário, sucessivas divisões. Como seria se fosse raiz cúbica? Ia ter que ser assim, ó, igual a 1, chapéu, abre o parênteses, 1, barra 3, fechou aqui. Pronto, isso aqui seria a raiz cúbica de 3. Neste contexto aqui, obviamente, com o A1, com 3 inserido lá. 3 elevado ao cubo, este é o gabarito. Isso aqui nada mais é do que o 3 com 3 em cima. 3 elevado ao cubo. E a última aqui, raiz cúbica de 9. Mesmo sistema aqui de cima. Seria isso aqui, o valor 9. 1 por 3. E aí, isso aqui para o Excel é a raiz cúbica de 9. Alternativa D é o gabarito aqui. Por hoje é só. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que a minha, mas para mim a prova foi média. E acredito que a prova pode ser de média para fácil. No dia 26, informações extraoficiais. Um pessoal que tem muito tempo no estado aí comentou que, olha, pode ser que a prova venha fácil dia 26. Entretanto, não vamos ficar muito empolgados. Continua se preparando para o pior. Esta prova aqui que o Ciência Exata preparou ficou muito bom. Eu acredito que está no nível médio ali mesmo da CKM. Não foge muito não. Algumas pessoas acharam difícil, outras nem tanto. Eu achei, não só falando da informática, num contexto geral, a prova inteira eu achei média. É isso. O pessoal está perguntando se vai ter outro simulado. Gente, eu não sei dizer. Quem criou o simulado, o dono do simulado, é o Ciência Exata. Aí tem que entrar em contato com ele. Vocês aí perguntem se vai ter ou não. Ele me disse que é muito difícil fazer. Então eu acho bastante improvável. Mas tá bom que saiu esse aí, tá? É isso aí, até a próxima. Valeu!